O assunto que eu venho hoje falar neste vídeo, abordar aqui com vocês, é uma pergunta que eu faço de início. Você acha que hoje em dia é difícil ou é fácil encontrar alguém verdadeiro? O que você acha? Eu vou responder por mim. Eu acho muito difícil hoje em dia ter alguém que seja verdadeiro com a gente. Pelo menos comigo, eu tô dessa idade e até hoje eu tô tentando encontrar alguém que seja verdadeiro, porque possa até ser que tenha, mas essa confirmação eu só vou ter quando eu encontrar. Eu não sei você aí do outro lado, mas eu simplesmente ainda não encontrei. A gente pode encontrar pessoas que diz que é colega, mas geralmente inicia-se dessa forma. Às vezes você encontra alguém que você tem uma amizade, tudo no começo começa bem, a pessoa te recebe bem, a pessoa te trata bem, a pessoa fala com você, a pessoa, diz que gosta de você, arruma tempo para você a qualquer momento e a qualquer hora. Já depois, que passam uns meses, ou um dia, ou uns dias, ou uma semana mais ou menos, ou até um mês, aí a pessoa já fica diferente, já não tem mais tempo, a pessoa já observa que a pessoa já não é verdadeira, às vezes você fala uma coisa que ela sai levando para ali, quando não é, ela sempre te decepciona em alguma coisa, e hoje em dia tá dessa forma. Comigo mesmo aconteceu aí há poucos dias. Eu tenho uma pessoa que eu considero assim, pra gente às vezes conversar sobre alguns assuntos. E hoje, na verdade, procurando essa pessoa para conversar, essa pessoa, sempre eu vinha observando que essa pessoa, ela só me procurava mais assim, só tem tempo para mim quando ela quer saber da minha vida, E aí, como é que você tá? Tá bem? Com o que... Aí, concernente a alguns assuntos que eu tenho falado, essa pessoa sempre tá me perguntando. Mas quando eu procuro essa pessoa para falar sobre qualquer um assunto que é do meu interesse, essa pessoa nunca tem tempo para mim. E hoje eu tive a certeza, quando eu fiz uma ligação querendo saber uma informação, e só essa pessoa podia me dar. E aí eu liguei, aí o telefone chamou que caiu, não atendeu. Logo em seguida que a ligação caiu, aí ela me manda uma mensagem e diz: você queria falar comigo? E é porque eu estava muito ocupada e aí o telefone não estava perto de mim, não deu tempo de eu atender. Não deu tempo, entenda bem, não deu tempo, beleza. Mas aí começou a mandar mensagem, conversar, tudo e tal. Aí eu dei mais ou menos um parecer do que eu queria conversar, mas não disse o assunto. E aí ela foi e disse: é porque eu estava ocupada, não deu tempo de eu atender. Aí eu falei assim: pois é, que eu queria conversar com você, era sobre mais ou menos um assunto assim. Mas aí você pode ligar à tarde, que à tarde eu tô com mais tempo. Tudo bem, eu disse: tá bom, entendi. Sem demora, escreve uma mensagem enorme, dizendo assim: mas o que é? Você vai vir aqui, não sei o quê, perguntando sobre o assunto que eu queria falar. Curiosa para saber. Eu falei: não tô com tempo agora, eu posso te falar quando eu tiver um tempo. Mas eu acho que tem certeza que é esse o assunto, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, que aí ela já estava com bastante tempo enviando mensagem para mim, mas não pôde atender meu telefone. Aí eu imediatamente eu faço outra ligação, ela mandando mensagem, ela ainda estava digitando, quando eu resolvi fazer outra ligação. Eu digo: agora ela está com o celular na mão,
Agora ela tem tempo que ela tá mandando mensagem. E aí eu fiz a ligação, pois ela não atendeu. Não atendeu. E aí eu entendi, né? Essas pessoas, elas não têm tempo para saber o que você está precisando delas. Mas elas têm tempo para querer saber a tua vida, para te indagar, para saber o que você está precisando. Então, quando a gente vê que uma pessoa age assim, a gente já sabe que ela não é amiga, já sabe que ela não é verdadeira e só quer saber da vida da gente. Então, a gente faz o quê? A gente já corta mais esse tipo de colegagem, porque nem amizade é, né? Então, é assim, tem pessoas muito difíceis, a gente já não sabe mais quem é amigo, mas quem não é, quem é verdadeiro. Hoje em dia é muito difícil você ter alguém a qual você possa contar nos momentos difíceis. Aí tem pessoas que só te procuram quando ela está precisando de você, mas quando você precisa dela, ela nunca tem tempo para você, sempre arruma uma desculpa. Certo que eu sei que todo mundo tem suas ocupações, mas para querer saber da vida dos outros, para querer saber fofocar, para querer saber da tua vida, a pessoa sempre tem um tempo. E para quando você precisa conversar sobre um assunto seu ou precisar dessa pessoa, ela nunca tem tempo? Ah, não, aí já não dá para acreditar, melhor dizendo. Então vamos ver aqui alguns versículos a respeito desse tipo de pessoas que não sabem ser verdadeiras, vive de fingimento, né? São assim, não se deixe enganar. Aqui é em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, né? Que a palavra de Deus fala sobre essas pessoas. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, essas más companhias, elas não fazem bem, elas nos fazem mal. E tem aqui em Jeremias capítulo 9, versículo 4, diz assim: cuidado com os seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador, viu? Nem nos parentes hoje em dia nós devemos confiar, porque você sabe que no convívio familiar é tanto irmão com falsidade com o irmão, às vezes trapaceia o outro irmão, engana, tem até irmão que fica com a mulher do outro e assim, às vezes mata até o irmão por conta de dinheiro, por conta até de bobagem, de discussão. Então hoje em dia não dá para confiar, né? A Bíblia nos adverte sobre isto, e isto é realidade. Por que que Jesus adverte nós sobre essas pessoas que não são verdadeiras? Porque Deus, ele na sua sabedoria, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabia que isso ia existir. E na verdade isso existe desde a fundação do mundo. Começou primeiramente por dois irmãos, Caim e Abel, né? Então daí a gente vê, de lá para cá só tem se multiplicado, né? A falsidade, o engano. Hoje em dia a pessoa inveja a pessoa por qualquer motivo, às vezes não gosta e às vezes finge até gostar só para fazer o mal. Então vamos ler aqui mais em Jeremias capítulo 9, versículo 5, diz assim: amigo engana amigo. Olha só, amigo engana amigo. Ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. E sendo perverso, eles se cansam demais para se converterem, né? Então, aqui você pode ver que amigo engana amigo. Para ver que ninguém tem amigo. Mas a Bíblia fala em outros versículos que há amigo mais chegado que irmão. Então, na verdade, é porque ainda existe alguém amigo, mas é bem difícil. Mas a gente ainda encontra alguém que faz o bem,
que ainda demonstra ser amigo, né? Então veja bem, diz assim mais aqui em Miqueias, capítulo 7, versículo 5. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz, viu? Que às vezes a pessoa que te abraça, diz que gosta de você, né? Muitas das vezes, pois essas aí é que às vezes dá cada lapada, né? Como diz o outro, rasteira, que a queda é grande quando dá. Então a gente tem que ter cuidado, cuidado. Porque minha mãe sempre dizia assim, ó, sinal de muito vento é sinal de pouca chuva, né? Então aqui em Jeremias também, 17, capítulo 5, diz assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha só, então a palavra de Deus, ela classifica uma pessoa como maldita se confiar no outro. Porque nós nunca devemos confiar inteiramente em ninguém, somente em Deus. Porque o homem não é digno de confiança. O ser humano não é digno de confiança. Uma hora ele vai trair, uma hora ele vai se revoltar contra. Hoje você está bem, amanhã você não sabe como está. A gente às vezes convive com um homem em casa, convive com um homem dentro de casa 30, 20 anos. E muito desses mata a mulher, muito desses faz mal para a mulher. Então não dá para confiar em ninguém, né? Não dá para confiar em ninguém. E diz assim, mas aqui em Provérbios capítulo 18, versículo 24, diz assim, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. É o que eu falei agora há pouco. Ainda existe. Se Deus está falando, existe ainda pessoas amigas mais chegadas que o irmão. Mas por quê? Mais amigos de confiança? Não podemos confiar. Porém, mas nos ajuda, às vezes acode a gente em momentos de dificuldade, de necessidade. E o que eles fazem? Às vezes a gente está precisando, está doente aqui, às vezes o irmão que está lá longe não te socorre, irmão de sangue. E às vezes o vizinho socorre a gente nos momentos de precisão, não é isso? Então por isso a Bíblia diz, ó, tem amigos mais chegados que irmão, por conta disso. Por conta que muitas das vezes alguém que não é nada pra gente vem ajudar mais a gente do que um próprio parente. Então vamos lá, aqui em Salmos também fala assim, ó. Salmos capítulo 26, versículo 4, diz assim, não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, né? Aqui o salmista falando aqui nas suas palavras, né? Que ele não confia, né? A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona, viu? Porque é assim, as pessoas às vezes a gente acha que tem amigo, às vezes a gente quando tá numa dificuldade, a gente, aquele que a gente pensa que é amigo, abandona a gente nos momentos de dificuldade, que tá em Provérbios, capítulo 19, versículo 4. Eu vou ler só mais esse aqui porque senão vai ficar muito comprido o vídeo, mas tem muitos versículos que falam sobre falsas amizades, sobre pessoas que não são verdadeiras. Tem muitos versículos aqui. Aqui em Provérbios capítulo 20, versículo 6, assim, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Muitos dizem que são amigos, né? Muitos falam. Agora, fiel, quem pode encontrar alguém fiel? Fiel somente Deus, né? E a mãe da gente, o pai da gente, que a gente ainda considera como nossos amigos, porque eles são para todos os momentos, na doença, na alegria, né? Nossos pais, nossa mãe, às vezes nem o pai, eu não falo, nem conto com o pai, mas a mãe. A mãe ainda é uma amiga a qual a gente pode contar.
Não todas, porque tem muitas mães que fazem o mal para os filhos, né? Então vamos lá, em Provérbios capítulo 12, versículo 26 diz assim: o homem honesto é cauteloso em suas amizades, viu? Mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se, viu? Pessoa perversa, pessoa ruim, o caminho dela leva ela para a perdição. Então toda pessoa assim, ela tem um destino ruim, ela tem um caminho ruim e que vai levar à ruína, né? Não é bom a gente ser uma pessoa assim, desonesto, falso. Temos que ser verdadeiros uns com os outros. Isso é o certo, isso é o correto. Mas hoje em dia é muito difícil se encontrar alguém assim, tá bom? Então fique aí essa mensagem alerta para você. Se alguma dessas mensagens falou com você, né? Compartilhe também para que outras pessoas possam ser alcançadas. Tenha cuidado também nas suas amizades, nas pessoas a qual você confia, né? Para depois você não estar aí sofrendo as consequências, tá bom? Um beijo a todos e fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.